Olá, sejam bem-vindos ao B-Talks. Meu nome é Luana Almeida e eu sou coordenadora do Behavior Insights for Inclusion Lab, o B-Lab, e hoje eu serei a host do B-Talks. O B-Lab é um laboratório de pesquisa dedicado à aplicação das ciências comportamentais à área da diversidade e inclusão. Nosso objetivo é produzir e disseminar conhecimento como forma de combate a situações de discriminação e exclusão. E é como consequência dessa proposta que surge o B-Talks, um espaço de diálogo e construção para conversarmos sobre diversidade e inclusão e como as ciências comportamentais podem contribuir para uma sociedade mais inclusiva. Hoje começamos uma série de conversas sobre diversidade e inclusão em Portugal. Para isso, temos o prazer de receber o Alan Barbosa para falarmos sobre a inclusão das pessoas LGBTI+, imigrantes em Portugal, suas possibilidades e suas limitações. O Alan é cientista político, mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Aveiro e é um dos cofundadores da Associação Queer Tropical, que auxilia a comunidade LGBTI+, imigrante, sobretudo brasileira, aqui em Portugal. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigada por topar participar dessa conversa comigo. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão importante. Alan, para começar, eu queria te perguntar qual o cenário atual dos direitos das pessoas LGBTI+, em Portugal, quais são os desafios que essa parte da população enfrenta no país e, particularmente, quanto à população imigrante, se há algum desafio específico. Claro. Bom, acho que de uma maneira geral, né, se a gente olha para o quadro dos direitos das pessoas LGBTQIA+, em Portugal, ele é bastante positivo, principalmente quando a gente compara com outros contextos, nomeadamente contextos não só europeus, né, que é onde Portugal se situa, onde tem havido aí em vários lugares, várias partes do continente, retrocessos nessa matéria, né? A gente pensa aqui, por exemplo, numa Polônia, numa Hungria, enfim, outros contextos na própria região europeia, mas se a gente expande isso para o resto do mundo, então é incomparável até, né? Nós temos ainda países que criminalizam essas práticas, enquanto Portugal, na contramão disso, tem um quadro legal bastante avançado, né, em termos dos direitos das garantias das pessoas LGBTQIA+. A gente pode pensar, por exemplo, na lei do direito à autodeterminação da identidade de gênero. A gente pode pensar, por exemplo, no casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que já existe no país há pelo menos 12 anos, direito à adoção, enfim, uma série de conquistas dos movimentos LGBTs em Portugal ao longo dos últimos anos que fazem com que Portugal se destaque positivamente nesse cenário global, né? É claro que isso não resolve tudo, ainda faltam questões a legislar. Nesse momento, por exemplo, os movimentos LGBTs do país se debatem muito, né, com a questão, por exemplo, das terapias de conversão, da orientação sexual ou da identidade de expressão de gênero, que ainda é um ponto que Portugal não legislou ainda. A gente espera, inclusive, que nessa próxima legislatura, que vai ter início no futuro breve, esse tema possa ser efetivamente legislado e essas práticas, né, sejam banidas do país, sejam de fato proibidas. Então, ainda tem questões que não estão legisladas, né, ainda falta legislar. Eu acho que um desafio também, num segundo momento, é a efetivação de uma série de direitos, né? Porque não basta também que eles existam na lei, eles precisam também existir na prática, né? Um dos grandes lemas aqui, né, que os movimentos, as marchas do orgulho, uma das bandeiras que sempre aparecem nesses momentos, né, de contestação e de protesto, é a ideia do iguais na lei, iguais na sociedade, né? Não basta que exista apenas essa igualdade jurídica e formal, mas também na prática, no dia a dia, né, nas vivências, as pessoas precisam também sentir que elas têm esses direitos e que elas podem gozar desses direitos, né? E aí também, paralelo a isso, a questão da própria discriminação em função da orientação sexual e da identidade de gênero, que continua existindo, né? Portugal ainda é um país muito preconceituoso nesse sentido. Ainda falta aqui também todo um trabalho de educação, de formação e de conscientização em relação a essas práticas discriminatórias para que esse problema seja, de fato, sanado, né? É claro que tudo isso tem melhorado nos últimos anos, né? E as próprias pesquisas, os eurobarômetros e coisas do tipo mostram essa maior abertura da sociedade portuguesa
a esses temas, né, e uma maior conscientização em relação a esses temas, mas ainda é um caminho que precisa ser feito, né? Em termos de políticas também, se a gente pensar agora em termos de políticas, ainda falta muita coisa a ser feito, né? A gente teve agora uma primeira abordagem, né, que diz respeito a um plano nacional relacionado a essas questões da orientação sexual, da identidade de expressão de gênero e das características sexuais, mas ainda faltam políticas para garantia dos direitos dessa população, nomeadamente políticas também de proximidade. E aí aqui eu penso muito no papel do poder local, né, representado em Portugal, na estrutura administrativa de Portugal, pelas câmaras municipais e pelas assembleias de freguesia, né, as juntas de freguesia. A gente tem aqui apenas um único município, até então, que é o município de Lisboa, com um plano municipal voltado, então, a essas questões, né? O resto do país vão havendo aqui iniciativas e políticas, né, relacionadas a esse tema, ao combate à discriminação, ao discurso de ódio, mas articulado enquanto um plano municipal, a gente só tem até então em Portugal uma única experiência em Lisboa. Ainda falta muito caminho para fazer, principalmente no que diz respeito às políticas mais locais, né, municipais, nesse sentido, para combater, enfim, os problemas que as pessoas LGBTs se deparam aí nas suas vivências cotidianas, né? Isso para dar um quadro geral. Quando a gente pensa na realidade especificamente das pessoas migrantes, aí a gente tem uma série de outras dificuldades que vão se acrescentando, né? Nomeadamente acesso a serviços públicos, é uma grande dificuldade com que a gente no trabalho queer tropical se depara. A própria, uma dimensão que para a gente é muito fundamental, que é da literacia, né, da informar as pessoas quais são os seus direitos, como ela pode ter acesso, por exemplo, a um Serviço Nacional de Saúde, né, que é o Sistema Público de Saúde aqui de Portugal. Enfim, uma série de barreiras também que diz respeito a essa dupla discriminação, né, ou essa intersecção de discriminações, a dimensão da orientação sexual cruzada com a dimensão da nacionalidade. Isso gera aqui formas de preconceito e de exclusão muito próprias também. Então, há aqui desafios que existem, né? Há direitos que são garantidos, mas também são restritos a quem possui esse estatuto de cidadania, né? A gente pensa, por exemplo, na questão das pessoas trans, né? Isso é uma conquista em Portugal, mas é um direito que se aplica apenas às pessoas que são cidadãs portuguesas, né? Uma pessoa trans, por exemplo, no Brasil, que queira, uma brasileira, no caso, que vive em Portugal, precisa tratar toda a sua documentação, né, no Brasil ainda. Então, há aqui também uma série de limitações. Eu penso, por exemplo, numa pesquisa recentemente feita e apresentada na Universidade de Aveiro, que foi onde eu estudei, relacionada à saúde mental das pessoas LGBTQIA+, e a pessoa, né, a investigadora que fez essa pesquisa, minha colega de mestrado, a Joana Casimiro, identificou que as pessoas migrantes LGBTQIA+, têm mais dificuldades para acessar os serviços, né, de apoio de saúde mental. Então, há aqui uma série de questões e desafios, né? A própria pandemia mostrou que as pessoas LGBTQIA+, migrantes, estão bastante mais vulneráveis à perda de trabalho, à perda de rendimentos, né? Enfim, então há uma série de questões aqui que afetam toda a comunidade, né? Toda a população LGBTQIA+, mas que também implica série de desafios aqui específicos das pessoas migrantes, né? Super obrigado, você cobriu muito bem, acho que o cenário geral da situação do país. A gente vê que são várias nuances, né? São várias camadas. Tem a parte política, de política nacional, mas tem a parte também de implementação, de concretização, de planos de ação. Tem a parte municipal, como você bem ressaltou. Então, realmente, você passou uma visão geral muito clara, muito boa. E aí eu queria saber um pouquinho mais, te pedir para contar um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado pela sociedade civil, inclusive por organizações e associações como a Queer Tropical. Sim, claro. Eu acho que a sociedade civil, né, eu penso aqui nas organizações do terceiro setor, mais ou menos informais, né, porque a gente aqui em Portugal também, nos últimos anos, tem observado um crescimento muito grande de coletivos, organizações mais informais que têm desempenhado um papel fundamental
Primeiro, acho que na visibilidade dessas questões, né, de dar essa visibilidade a essas questões, né, e cada vez mais em Portugal esse movimento tem acontecido. A gente pensar, por exemplo, que as marchas do orgulho, né, que são esse momento de contestação, de reivindicação na rua, de visibilidade da causa, elas têm se expandido pelo país, né, nos últimos anos, cada vez mais marchas no interior de Portugal, não só nos grandes centros, Lisboa e Porto, que tradicionalmente organizam as marchas aí há quase, Lisboa há mais de 20 anos, o Porto aqui há cerca também de 16 anos, né? A primeira marcha. Então, esse movimento também tem crescido em Portugal. Eu acho que é importante para dar essa visibilidade, para funcionar também como um grupo de pressão, né, que a gente pensar aqui no domínio das políticas públicas, né, nessa arena das políticas públicas, as associações têm funcionado também como um grupo de pressão no sentido de reivindicar direitos para essa população. Vamos pegar um exemplo muito recente aqui, que foi a questão da legislação que proíbe a discriminação na dádiva de sangue, né, na doação de sangue. Foi graças muito ao trabalho de diversas associações que enfim, pressionando, denunciando essas ocorrências discriminatórias, né, durante o processo de dádiva de sangue, nomeadamente de homens que fazem sexo com homens, né, que essa legislação na legislatura passada, né, essa legislatura que acaba agora, isso conseguiu ser, de alguma forma, legislado e aprovado, né? Então, acho que as associações têm um papel fundamental nesse domínio, né, do impulsionamento dessas conquistas. A gente pensar em Portugal, ao longo dos últimos anos, uma série de conquistas que foram feitas, né, nomeadamente nos direitos das pessoas LGBTs, tem um papel muito forte do trabalho dessas associações, né, no primeiro momento. E depois também eu acho que funcionam muito como um suporte, de fato, à comunidade, né? A gente pensar que boa parte do apoio psicológico, do apoio jurídico, enfim, até da própria integração nesse sentido, né, das pessoas, no sentido também delas terem um espaço de acolhimento, de pertencimento, é feito por essas associações, né? Então, eu acho que elas têm, de fato, um papel fundamental aqui em todo o ciclo, né? Se a gente pensar, talvez, na política pública enquanto um ciclo, desde o processo do agendamento e da discussão pública de temas, até, de fato, a implementação na prática, né, de políticas públicas voltadas às pessoas LGBTs, as associações têm tido um papel fundamental, desde as mais informais, os coletivos, organizações artísticas, até as associações mais antigas e consolidadas em Portugal têm feito aqui um papel crucial para que Portugal consiga estar com esse destaque, né, que a gente vê claramente no plano global em relação aos direitos das pessoas LGBTQI. Né? É um papel muito importante na concretização, né, ali na ponta das políticas públicas, realmente no contato direto com as pessoas. Claro que a gente percebe que há faltas por parte do governo, por parte da gestão, poderia ser melhorado, mas felizmente as organizações, essas associações conseguem suprir um pouquinho, né, dessa demanda, oferecer esse apoio mais urgente. Claro, há muito espaço para melhora e é um caminho bom para melhora, mas é um papel essencial, sem a menor dúvida. Claro, é fundamental mesmo, assim, e fica muito evidente, por exemplo, em momentos como a pandemia, né? Sim, exato. Pensar até em iniciativas, mesmo iniciativas mais informais, com caráter mais informal nesse momento. A Marcha do Orgulho de Lisboa, por exemplo, com uma rede própria de apoio, né, às pessoas naquele momento, demonstra aí essa necessidade também da sociedade civil se mexer e se mobilizar em momentos principalmente de crise, né? Acho que é muito evidente esse papel que é crucial, que é feito com muita luta, com muito esforço, com poucos recursos que nem sempre correspondem à real necessidade, à real demanda, né? Mas que, principalmente nas horas de crise, tem sido primordial mesmo. E aqui eu vi uma pergunta que eu realmente não sei. Existe algum representante político a nível nacional que seja assumidamente LGBT, você sabe? Sim, nós já tivemos, assim, no parlamento, por exemplo, pessoas que são assumidamente LGBTs, né?
a figuras políticas, né, secretários de Estado, líderes de partido, eurodeputados que são assumidamente LGBTs, né? Isso existe, essas pessoas existem, né? Estão aí, ainda que não seja, talvez. E aí eu acho que isso também diz respeito um pouco a uma diferença de uma característica do próprio sistema político, né, de Portugal. Como é que a gente tem um sistema de listas fechadas e bloqueadas? Essas características talvez enfim, não sei nem como explicar isso, né? Mas talvez num primeiro momento nem não sejam o crucial na hora de que um partido compõe uma lista, né? Para concorrer às suas eleições, né? Mas existem, sim, de fato. Existe, por exemplo, um secretário de Estado, políticos diversos, né, mais ligados ao movimento LGBT. Eu penso aqui, por exemplo, na Fabíola Cardoso, que foi deputada do Bloco de Esquerda, não se reelegeu nas últimas eleições, realizadas agora em janeiro, mas é uma das pessoas, inclusive, que fundou o Clube Safo, né, que é a primeira associação de mulheres lésbicas em Portugal, foi fundada ainda na década de 90, em 96, e foi deputada à Assembleia da República e trabalhou muito com as questões, né, das pessoas LGBTs, né, em legislações relacionadas a esse tema. Então, essas pessoas existem, estão representadas, mas claramente há aqui um problema de subrepresentação, óbvio, né? Não é uma questão que se a gente pensar na representação em si, né, representação da presença, como a gente poderia chamar isso, não é necessariamente o que corresponde, né? Sim, sim. Mas tem aquela função ali de representatividade e complementa também a função, né, da sociedade civil de fazer essa pressão. São pessoas que estão ali dentro que espera-se, o desejo é que elas estejam também preocupadas em defender os direitos das pessoas LGBTI enquanto Sim, representantes políticos, né? E eu queria te fazer uma última pergunta aqui, Alan, que é sobre a produção de conhecimento, sobre pesquisa, sobre essa temática dos direitos das pessoas LGBTI, da inserção delas na sociedade. A gente sabe que dados são essenciais para a produção de políticas públicas e ações eficazes. Então, eu queria saber quais necessidades você enxerga sobre produção de conhecimento nessa área, sobre pesquisa e investigação. Sim, eu acho que é fundamental, né? Diagnosticar a realidade, a gente só consegue, de fato, intervir numa realidade que a gente conheça, né? E, para isso, a investigação, a pesquisa tem um papel crucial, né? Tanto uma pesquisa mais acadêmica, né, em articulação com as universidades e os centros de investigação espalhados pelo país, mas também um pouco do trabalho que várias associações vão fazendo, né? A gente tem o Observatório da Discriminação, a gente tem o Observatório do Bullying, enfim, várias iniciativas de associações que vão tentando aqui trazer dados, trazer informações para a gente ter uma noção sobre o que é a realidade das pessoas, e especificamente das pessoas LGBTQIA+, no país. Isso é, de fato, uma necessidade amplamente debatida, por exemplo, quando a gente pensa, né, nos planos nacionais, né? Eu penso aqui, por exemplo, na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que está em vigor em Portugal nesse momento. A dimensão do diagnóstico, da investigação, ela sempre aparece, né? Mesmo agora no plano mais recente, foi um plano aprovado no ano passado, que é o primeiro plano nacional de combate ao racismo e à discriminação, né? Pela primeira vez Portugal tem esse plano, e essa dimensão da investigação, da articulação com as universidades, ela sempre aparece porque, de fato, é uma necessidade, né? Eu, particularmente, eu tenho alguns questionamentos em relação também à forma como isso é feito, né? Por um lado, sim, de fato, existe essa necessidade que tem sido colmatada aqui em alguma medida pelas universidades. Eu vejo cada vez mais um interesse crescente enfim, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre as questões LGBTs nas mais diversas abordagens, né, desde psicologia até gestão, enfim, consumo e tudo isso. Por um lado, esse movimento acontece, mas por outro, eu tenho alguns questionamentos, nomeadamente sobre como essas pesquisas também muitas vezes são feitas, os instrumentos que são utilizados. Muitas vezes, por exemplo, eu vejo instrumentos de pesquisa completamente enviesados quando dizem respeito, por exemplo, à realidade das pessoas LGBTQI imigrantes.
há muitos instrumentos de pesquisa, questionários e enfim, guiões, né, roteiros de entrevista que as questões são também feitas aqui, talvez, enfim, com algum enviesamento. Eu acho que isso também, em alguma medida, pode ser problemático. A própria utilização metodológica, por exemplo, agora eu vejo que é muito na moda a utilização de grupos focais, né? Que eu acho uma técnica de pesquisa fantástica, se você souber usar, se você souber construir esse grupo, souber conduzir esse grupo, mas nem sempre eu vejo isso acontecendo na prática. Então, acho que aqui há um espaço também de questionamento até da própria forma como esse conhecimento é produzido, para que propósitos, de que forma esse conhecimento é construído, qual que é a relação aqui entre os sujeitos da pesquisa, né, nomeadamente entre um entrevistador e um entrevistado, como é que essa relação se constitui na prática, porque a gente está pensando aqui também, ao mesmo tempo, numa relação dialógica, mas que há uma série de implicações, uma relação de poder e hierarquia que não deixa de existir durante o momento da produção do conhecimento. A própria devolutiva para as comunidades depois, né? E aqui eu penso, por exemplo, o papel que a pesquisação pode ter, né? Talvez seja uma forma de fazer pesquisa, a pesquisação, a investigação, a ação, que eu acho que ainda tem um espaço muito grande para crescer, porque também há depois essa questão da devolutiva, né? Nós não somos apenas um objeto de pesquisa, né? Eu pelo menos, não concebo essa relação como, né, entre um sujeito e um objeto, mas é uma relação entre sujeitos. Então, o que volta depois para a comunidade, né, para as pessoas, daquilo que está sendo produzido, daquilo que está sendo investigado, né? É só simplesmente uma pesquisa para que se entregue um relatório, para que se produza um relatório que depois ninguém vai ler e não vai ter impacto real nenhum na vida das pessoas, mas e a dimensão de quem de fato participa das pesquisas, né? Então, eu acho que é uma necessidade, sim. Nos últimos anos, eu vejo um crescimento exponencial, né, enfim, de estudos sobre o tema, ainda que eu acho que sejam insuficientes, né, principalmente em determinadas áreas, né? Eu acho que algumas dimensões são mais estudadas, mais privilegiadas que outras, mas depois eu acho que também há aqui um espaço também de diálogo e de questionamento sobre a forma como essas pesquisas são feitas, os instrumentos que são utilizados, as metodologias que são aplicadas, e os resultados a que se chegam, a forma como esses resultados são utilizados, a forma como muitas vezes eles não chegam às pessoas que participam dessas pesquisas. Eu acho que é aqui um caminho que envolve um diálogo muito forte entre esses diferentes atores, né? O governo, as instituições de fomento à pesquisa, nomeadamente a Fundação de Ciência e Tecnologia, as universidades, através dos seus centros de investigação. Falando isso, claro, né, mas ao mesmo tempo elogiando aqui diversos trabalhos que brilhantemente têm sido realizados e centros de investigação que trabalham excepcionalmente bem essas dimensões, mas há todo um espaço também para discussão sobre a forma como esses estudos, essas pesquisas são feitas, né? Perfeito. Assim, acho que é a questão do rigor metodológico ser utilizado realmente para a produção de conhecimento, de pesquisas sérias e que permitam realmente gerar impacto, né? Vendo a pesquisa ali como a investigação, como o início de um processo, né? E não um fim em si próprio, como algo que vai embasar a criação de uma mudança social, de fato. Então, acho que você trouxe críticas super importantes, super válidas, que nós temos sim que manter em mente, enquanto pesquisadores, enquanto investigadores, também nessa produção de conhecimento, né? De onde eu falo, quais são os métodos que eu estou utilizando, quais são os meus vieses e o que eu estou devolvendo para a população ao fazer essa pesquisa. Alan, super obrigada, você trouxe pontos aqui muito, muito relevantes. Foi um prazer conversar com você. E acho que é isso por hoje. Obrigada mesmo. Obrigado. Eu agradeço o convite. Foi ótimo mesmo essa conversa. E estamos aí, né? Seguimos aqui na luta, no trabalho diário. Com certeza.